Oi, meu nome é Jonas Esteves, sou artista e pesquisador multimídia, trabalho com múltiplas linguagens artísticas, tenho desenvolvido trabalhos desde 2008 e recentemente fui aprovado no edital Cultura Presente nas Redes, um edital do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura, onde eu propus a execução da obra e projeto Máquina Sensível, né? Máquina sensível é um objeto de pesquisa, é o resultante do meu processo de mestrado, e ao qual, a partir da investigação sobre meus processos artísticos e pensando sobre como dispositivos eletrônicos podem ser acoplados e reverberados no corpo de quem usa, nasce o projeto Máquina Sensível. O projeto Máquina Sensível, nesse momento, composto por 3 obras, que é a Explorer, a Parasite Vírus e Companion. E a Explorer teve o seu desenvolvimento em 2018, a partir de um desenho, de um esboço que eu fiz, pensando num dispositivo que poderia funcionar como um auxiliar de exploração. De que forma um corpo, um sujeito aparelhado poderia ter uma ampliação, uma expansão do seu corpo, dos seus sentidos na natureza, né? De que forma a gente poderia perceber a natureza mediada através desse dispositivo eletrônico, né? No primeiro momento eu pensei ele quase como um auxiliar de navegação, um auxiliar para novos exploradores, né? Então, em um evento chamado Hiperorgânicos, desenvolvido pelo NANO, Núcleo de Artes e Novos Organismos da UFRJ, eu desenhei e dei início ao projeto da Explorer, né? E ela consiste em uma mochila, um vestível, que coleta dados ambientais e esses dados são reverberados no corpo do usuário a partir de som e de vibração. Posteriormente, durante o processo da minha pesquisa de mestrado, eu resgatei alguns outros projetos meus que trabalhava, e, a princípio, no próprio projeto, na própria investigação do projeto de mestrado, acabei reverberando e expandindo em outras obras que eu já tinha desenvolvido, e resgatei um projeto chamado Parasite Vírus, que consistia num dispositivo que ia acoplado ao corpo de um usuário, como se fosse um parasita, e tratava de um dispositivo que carregava um vírus fictício. Esse vírus fictício ele era desenvolvido e sobrevivia a partir de dados do usuário. Então, para sua sobrevivência, ele dependia de temperatura, batimento cardíaco, dados que pudessem ser capturados do corpo do usuário e reverberados e tratados nesse dispositivo. Posteriormente, o desenvolvimento desse vírus fictício se dava a partir de curtidas de uma página de uma rede social, né? Então, cada curtida dessa página seria um novo vértice nesse vírus que ia se expandindo. Com o projeto do mestrado e pensando na aproximação dessas obras, acabei dando início ao projeto Máquina Sensível. E Máquina Sensível seria o acoplamento e esse ajuntamento desses projetos e pensar, né, nesses dispositivos que pudessem, de alguma forma, serem acoplados no corpo e reverberados, né, funcionar quase como uma ampliação do corpo e uma expansão dos sentidos, né? De que forma a gente poderia ter um novo modo de percepção da natureza atravessado por esses dispositivos, né? Em um primeiro momento, eu pensava a execução dessa obra a partir de uma execução minha, seria uma trilha, um caminho específico que eu tinha uma intimidade, né? E conforme foi o decorrer da pesquisa e inviabilidade devido ao coronavírus, né? Acabei enviando a Explorer e a Parasite Vírus para outras pessoas
utilizarem e ativarem ela, né? A primeira pessoa que ativou foi a Daniela Zacarão, e ela fez 2 ativações, uma no Parque Natural Municipal Morro do Céu e um no Centro Cultural Jorge Zanata, né? E pensar esse envio dessa obra me gerou outros resultados e outras possibilidades que eu não tinha então previsto, né? Por exemplo, justamente essa aproximação com outras pessoas, outros artistas e pessoas interessadas em ativar a obra, como é que funcionaria, né? Como é que se daria essas ativações, né? Aí, posteriormente, eu convidei meu irmão a fazer uma ativação também dessa mochila, numa espécie de teste. E por Cultura Presente nas Redes, eu acabei chamando o artista, pesquisador, performer, curador Rubista Camini, que é muito interessante porque ele tem toda uma experiência de performatividade em um dos seus processos e ele tem muita aproximação com o Butô. Aqui eu compartilho um pouquinho de um trecho de uma conversa que a gente teve bem informal, de um trânsito, de um trajeto que a gente estava fazendo juntos. Você estava falando do Butô e da relação com o Butô. Ah, sim. Ativar a máquina sensível me lembrou muito o modo como eu preparo meu corpo para dançar o Butô. O Butô é uma dança de origem japonesa que nasceu dentro de um contexto de contracultura na década de 50, 60, em que os japoneses contestavam o adentramento da cultura ocidental, mais propriamente norte-americana, ali em fusão com a cultura tradicional japonesa. Então, numa forma de reivindicar esse corpo autenticamente japonês, eles criaram uma dança que era efusiva, uma dança em que você, para preparar o corpo, você atingia outros níveis de sensibilidade, que vão além de um corpo disciplinado, racional, um corpo totalmente automatizado. Então você desautomatiza e reprograma esse corpo. Então essa é a relação que eu consigo tecer entre esse preparo de corpo para receber uma, digamos, uma mochila, uma máquina sensível, você se tornar uma máquina sensível.
exatamente essa diluição de fronteiras entre o que é um corpo humano e um corpo máquina. E é muito importante a gente tecer esses diálogos ainda mais dentro do contexto do antropoceno e das crises ecológicas e climáticas, de como nós nos tornamos, enquanto humanos, seres mais sensíveis e mais estimulados pelo ambiente que a gente está, invertendo essa lógica de domínio e de opressão sobre esse ambiente que a gente ocupa, mas aprender com a nossa casa, aprender com o nosso jardim, aprender nos espaços públicos que a gente está. Então, a dança, o corpo, a mente estão todos integrados, né? São componentes de um grande suprassistema. Então, a máquina sensível nos faz olhar essas diferentes entidades, ou digamos, mecanismos, de outra forma, de formas não separadas, mas sim integradas. Eu acho que não foi à toa que escolhi você mesmo para utilizar a mochila assim, sabe? Porque a primeira pessoa que utilizou, ela... como é que eu posso dizer? Ela era muito relacionada a uma questão de uma afetividade, de uma proximidade comigo mesmo, assim, sabe? Da gente ter trabalhado junto, ter convívio junto, a gente trocou muita ideia sobre a obra, a produção. E aí, quando eu pensei em uma pessoa para ativar primeiro, que fosse relacionada às artes, e que a gente falou sobre mochila, porque a gente trocou uma ideia sobre Brígida Baltar, coleta de orvalho e tudo. Eu assim, nossa, é a Daniela Zaccarão que vai ativar primeiro. Aí depois começou a me vir dar umas ideias sobre ter uma relação com uma performatividade, sabe? E a pessoa mais próxima que eu tinha com relação à performatividade, pelo menos nos diálogos que a gente tinha direto, era com você, porque você falava das suas ativações com o Butô, você já tinha toda uma relação com o corpo, né? Assim, eu vou convidar o Rubens para fazer essas próximas ativações para ver como é que vai ser. Legal. Cara, muito legal isso. É bem essa a ideia, assim, ó. Mas quando eu vi a pesquisa da Dares, nossa, muito diálogo com você, porque tanto o seu projeto quanto o dela tem um propósito social, ambiental muito forte. É muito interessante. Tanto também os trabalhos da Munribas, todas as suas referências. Ney Redson lá, tanto falo. Exatamente, utilizar a tecnologia ao favor não somente nós humanos, mas a favor dos ecossistemas. De uma melhoria ecossistêmica, né? E eu acho muito, não só importante, mas é um gesto muito nobre a gente perceber as tecnologias não através de um sistema de obsolescência programada, de uma superação técnica sobre os humanos e outros seres, mas sim de uma inversão dessa lógica, de romper as hierarquias, romper essas fronteiras, promulgar essa comunhão, mas pensando num bem maior, no bem viver. E aí, pensando no Rubista Caminho, eu pensei em duas ativações diferentes. Uma na Cidade das Artes e no parque, né, e na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, né? São dois pontos diferentes aqui da cidade do Rio de Janeiro. E eu começo a pensar um pouco de trazer essa experimentação para o campo da cidade, assim, né? De que forma a gente poderia ter uma outra percepção também, não só na natureza como na cidade. De que forma a gente poderia contrastar toda essa experiência, né? Eu gosto de pensar na ativação por outros pesquisadores e outros artistas, porque como fui eu que desenvolvi a Explorer, né? Eu sei todo o seu meio de funcionamento, o seu comportamento, o que acontece com cada dado que é capturado, né? E quando eu coloco na mão de um convidado, de um performer, eu coloco sem dar um manual de instruções. Eu só ensino mais ou menos ali como ativa esse dispositivo, né? E posteriormente a gente vai conversando e vai tentando se entender, e eu vou deixando uma coisa muito fluida da pessoa que está ativando esse dispositivo perceber como ele funciona, né?
Aí, por uma novidade, agora no ano de 2022 eu acabei participando da Bienal de Arte Digital e eu pude expor a Explorer Parasite Vírus, e junto dessa exposição eu coloquei os vídeos que foram produzidos pro edital, rodando junto na exposição, né? Então, quem for lá no Oi Futuro até janeiro de 2023 tem a possibilidade de estar vendo de perto a Explorer funcionando. Não está tendo uma ativação por uma pessoa, né? Ela está em âmbito de exposição, e ao lado da Explorer tem uma televisão que mostra algumas das performances que foram ativadas pelo rubista Camini. Regarde ça tout. Vois. Imagine le nombre de passants devant toi. Imagine le nombre de pas. Millions de trajets. Parmi ces millions d'hommes et femmes qui employèrent cette vie. Écoute l'histoire de celui-ci. Écoutez l'histoire de Bocari. Pensar essa exposição da Explorer também foi e da Parasite Vírus foi interessante, que possibilitou uma comunicação em rede, onde em novembro desse ano, de 2022, pude participar do Hiperorgânicos e ativar o Companion, que é essa terceira obra que faz parte da Máquina Sensível, né? O Companion eu gosto de pensar como se fosse quase um Tamagotchi, como se fosse um bicho de estimação, e ele reverbera, ele se ativa a partir da ativação da Explorer e da Parasite Vírus. Então, quando a Explorer e a Parasite Vírus estão ligadas e conectadas na internet, ele de certo modo vibra e começa a exibir os dados que são coletados pela Explorer e a Parasite Vírus. Pensar nesse projeto Máquina Sensível é pensar um pouco sobre a nossa aproximação atualmente com os demais dispositivos eletrônicos, né? São cada vez mais intimistas, menores e se aproximam do corpo, e de que forma essa aproximação desses dispositivos ao corpo nos deixam constantemente conectados, né? Então, de que forma a gente poderia reverter essa aceleração dos atuais dispositivos, né? Pensando no viés poético e artístico como o projeto Máquina Sensível, né? De que forma a gente poderia ampliar ou expandir o nosso campo de percepção a partir dessa ativação artística, né? Será que vai dar em bem pra lá? Vamos dar uma conferida lá. Nossa, isso aqui também é incrível, né? Uhum. Olha a Quer volta. registrar isso? Pode ir. Vou ficar aqui. Então, convido vocês a estarem visitando o site maquinacessível.art.br
que é o site específico desse projeto, do projeto Máquina Sensível. Lá estão diversas ativações que já tiveram da Explorer da Parasite Vírus, tem alguns dados e informações sobre a obra, e tem também algumas participações em seminários onde eu apresentei essa pesquisa de mestrado, né? E também convido vocês a visitarem jonas.art.br, que é meu site pessoal, que tem diversas produções minhas ao longo desses anos. E fica o convite, se você tem interesse em participar desse projeto, se aproximar mais, tentar entender, pode entrar entrando em contato comigo pelas redes sociais e quem sabe um dia a gente possa ativar a Explorer e a Parasite Vírus juntos. Obrigado!